Frango Assado Deus é Conosco nos ajudou com esse sorteio desse frango. E o ganhador foi o do nome Noema. Agora nós estamos indo lá entregar o frango para ele. Estou aqui na frente da casa do Aloísio, mas infelizmente ele não está aqui para receber o frango. A gente vai deixar na casa aqui do vizinho Pereira para estar entregando. Mas desde já, eu já quero agradecer ao seu Aloísio que ajudou nessa rifa e a todos vocês que ajudaram comprando isso. Sem vocês, esse podcast não poderia estar de pé. Agradeço a todos vocês, ao Frango Deus no Amor e até a próxima. Estamos aqui de volta depois de um longo tempo, uma longa pausa. Nós estamos aqui com a Xena, líder da célula de jovens da Igreja Videira de Mongaguá, e está aqui para fazer o nosso retorno. Nos ajudou na campanha para conseguir esse microfone. Provavelmente eu já vou ter falado alguma coisa isso antes do vídeo começar, mas então, Xena, me conte mais sobre você, dá uma palavrinha, quem é você, de onde você veio. Bom, meu nome é Xena, eu faço parte da célula Águia, né, a qual você faz parte, glória a Deus. Né, eu faço parte da Igreja Videira de Mongaguá, moro aqui no Gaivota. Vim para cá tem 8 anos e desde então congrego nesse mesmo ministério, né? E é uma bênção, né, poder fazer parte assim. Acho que é algo muito maravilhoso. O Senhor sempre nos planta onde nós devemos ficar, né? Aonde Ele direciona. E seguindo assim, né? Fugi bastante do meu chamado, mas é um privilégio assim, né? Poder servir a Deus, é um privilégio poder falar de Jesus para as pessoas e ajudar assim a torná-lo cada vez mais conhecido. Com certeza. Xena, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que para mim sempre vai ser a coisa mais interessante. Como é que você chegou a Deus? Como foi a sua primeira experiência? Como é que foi o início seu de conversão para o Evangelho? Então, eu cresci numa família cristã, graças a Deus. Mas, como toda pessoa assim, né, que quer curtir a vida, que, né, nunca começa seguindo todos os passos que os nossos pais realmente nos direcionam. Eu lembro que eu comecei mesmo firme quando eu tinha aí meus 15, 16 anos. Não, meus 14, 15 anos. Que aí logo eu iniciei na escola bíblica dominical e desde então eu comecei a dar aula, porque eu sempre gostei muito da palavra de Deus, né? Eu sempre gostei muito assim de estudar, de ter esse conhecimento. E aí eu desde lá não consegui mais parar, sabe? Dali o Senhor não conseguiu, de alguma forma eu sei que eu não tinha como outra escolha, como ir para outro caminho. E aí eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical, na EBD. Você deu aula? Sim, eu dei aula durante 3 anos quase. Eu fazia parte da quadrangular. Quadrangular, pastor da quadrangular. Pentecostal. Né? Não, na quadrangular ainda não, viu? Da bola de neve. Aí eu fiquei lá durante quase 3 anos, dando aula para as crianças. Primeiro a gente tinha as aulas, né, à tarde, e de manhã é o dia que a gente dava aula para as crianças. Aí eu comecei, depois passou para os juvenis, porque aí já era uma classe um pouquinho maior, tinha um entendimento, né, um pouquinho maior. E aí depois eu me mudei para cá, né? Tem 8 anos mais ou menos que eu me mudei para cá. E aí quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei eu já fui conhecer a Igreja Videira. E desde então nunca mais saí de lá, né? Isso. Então da quadrangular você já veio direto para Videira? Já vim direto para cá. E quando eu cheguei na Videira, eu lembro que assim, o pessoal sempre falava: nossa, você vai liderar, você tem que liderar uma célula, nossa, porque você é uma bênção. Aí já queriam, né, me colocar no louvor também, que eu também faço parte do Ministério de Louvor. E desde criança, né, eu sempre gostei muito de cantar. É uma coisa assim que eu gostava bastante. Mas algo assim que me trouxe para o Senhor foi justamente o louvor. Porque desde criança eu sempre gostei de falar com o Senhor, mas assim, eu sempre gostei de cantar para Ele. Então, às vezes, por exemplo, eu estava num culto, eu estava em algum lugar e eu escutava alguém falando, né, ministrando assim, ou até mesmo no momento do louvor, quando o pessoal tá tudo cantando, só que na minha cabeça vinha uma canção que só eu sabia cantar para Deus, né? Por exemplo, o pessoal tá cantando Sinto Fluir, uma música, por exemplo, mas na minha cabeça vinha uma outra canção. E aí eu comecei a entender que era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, né? E aí eu lembro que uma vez ele falou para mim: eu amo a sua voz. Eu amo que você me adora. Nossa, que bênção. Então, assim, desde então, né, uma coisa vai levando a outra. E aí
eu lembro que o pessoal me ouvindo falou, Xê, vem fazer parte. E as outras igrejas que eu fiz parte antes, todas eu também participei do louvor. É algo assim muito, muito de Deus, né? Então, a quadrangular, esse choque, assim, porque você falou que você veio da quadrangular e foi para a videira. E a videira, eu acho que eu aprendi muita coisa que eu acho que não teria aprendido se eu tivesse, tipo, eu vim da assembleia para a videira. Então, para mim foi uma quebra, assim, muito grande quando eu cheguei na videira e vi o estilo dela. Porque, primeiramente, o louvor da videira é um tempo muito focado, sabe? A gente não é tipo assim, é uma musiquinha para passar até chegar na palavra. Não, é uma adoração muito forte, assim, é um momento realmente de adoração, é de você dar o seu louvor a Deus. E foi aí que eu comecei a amar mais o louvor. Como é que foi para você essa mudança, assim, de você vir de uma igreja mais tradicional, que não sendo tão tradicional, porque a quadrangular ela é muito jovem, participei bastante dos cultos da quadrangular, mas como é que foi para você essa mudança de quadrangular para videira? Eu me apaixonei quando eu cheguei na videira, porque diferente não que as outras igrejas as pessoas não, né, pelo contrário, toda sempre foi muito recebida assim, muito bem, né, com muito amor. Mas na videira, quando eu cheguei, para mim foi muito extraordinário, porque assim, a união das pessoas é o que me chamou a atenção. Porque eu cheguei, no primeiro dia, as pessoas estavam na porta. Todo mundo queria meu telefone, todo mundo queria me abraçar, todo mundo já chegou, todo mundo me abraçava, ai, você é muito amada, você é muito amada. E eu ficava, nossa, eu sou amada. E sei lá, porque por mais que eu possa falar pra você, né, Marcos, você é muito amado e tal, você vai falar, amém, aquilo que você acha estranho, assim, sabe, de momento, você fala, nossa, eu sou amado, porque às vezes nós não paramos para pensar o quanto nós somos amados pelo Senhor, né, e uma das coisas que se frisa muito da visão da igreja é nós entendermos quem nós somos em Cristo, né, e o quanto Ele nos ama. Então é algo assim muito espontâneo, sabe? Nossa, todo mundo me abraçando e tal. E eu levei um choque também na parte do louvor, porque geralmente nas outras igrejas a luz está sempre acesa, né? Nossa, é muito legal. Então é muito diferente, porque assim, você tá num lugar assim, aquela luz acesa. Não que você não consiga adorar, você consegue adorar o Senhor em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Qualquer louvor. Mas assim, quando você chega lá que apaga aquela luz, é como se você falasse, poxa, agora é eu e Deus. Porque é como se ninguém estivesse te olhando, sabe? E eu sei que algumas pessoas às vezes não se entregam totalmente por timidez, né? E com a luz apagada ali, a pessoa fala, poxa, agora ninguém tá me olhando, agora eu vou, né, me derramar aqui no chão. Certeza. Então isso, até as canções também são diferentes, né? A forma, né? Porque eles cantam muito hinos assim mais, como eu posso dizer, mais agitadinhos, né? Quando você vai pra lá, você vê que tem os louvores. Tem um momento que você vai lá pular, dançar, que você tem que adorar o Senhor com tudo que você tem, né? Com o seu corpo, com as suas mãos, né? E aí quando você vai pra lá, você percebe uma certa diferença, porque ali você consegue entregar pra Deus aquilo que tá dentro de você realmente, sabe? Você consegue liberar pra Deus a canção assim do seu coração, né? E aquela canção assim que eu tenho no meu coração pro Senhor foi o que me atraiu a Ele, né? Eu comecei a ir pro Senhor realmente assim 100%, quando eu percebi que Ele me chamou pra falar dele, mas também pra cantar o amor dele que Ele tem por mim. Cara, isso pra mim foi muito, muito extraordinário. Eu acho que eu já falei isso também em um outro podcast que a gente teve, dessa questão do louvor, que tipo, se apagam as luzes e a forma que adora, a liberdade que é dado pra gente ali, eu acho isso maravilhoso, porque eu fico tão feliz, tipo, agora a gente foi pra Mongaguá, esse domingo a gente foi pra Mongaguá, e chegou lá no louvor, aqueles jovens lá na frente pulando, adorando, dando piruleta, e todo mundo começava a fazer a coreografia, e aí eu não sabia, tinha que olhar pra Carolina, o jeito que ela tava dançando, e eu achei tão incrível, porque em muitas igrejas isso é limitado. Tipo, não se tem o direito de fazer isso. Você não pode. Você tem que adorar ali naquele lugar, sentado ali. Eu lembrei até do irmão que ele veio. Agora, não, eu acho que foi o Adventista, foi o último ou o penúltimo? Nosso penúltimo convidado, que ele falou isso, que teve um momento na igreja que ele pediu para se levantarem para adorar. E aí ele tomou a bronca, que não era para se levantar. Então eu vejo isso de como é a mentalidade assim, você vê que tem igreja para todo mundo, porque vai chegar um momento, um senhor, uma pessoa, que ele não tem essa disposição. Para ele adorar, ele chegar lá, sentar, ouvir a palavra, voltar para casa, e isso para ele é adoração. Só que aqueles que têm carência de entregar, pular, dar piruleta, né, adorem, dance com quem dança, sorria com quem sorria, sente a necessidade. E é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu acho que
Esse é o meu estilo de evangelho, esse é o meu estilo de pregação, que é essa forma espontânea, essa alegria, esse amor, não servir a Deus com regras, porque regras são no passado, né? Não servir a Deus, não que não tenha regras, né? Mas servir de uma forma fluida, fazendo o que é certo, não fazendo o que é errado, mas sem, como eu posso falar, sem colocar Deus como um manual de regras, tipo, Sim. Isso aqui eu não quero que você faça, isso aqui eu quero que você faça. Porque a gente começa a colocar regras que não é de Deus, que é do homem. E até porque não existe um padrão, né, que você consegue adotar, né, uma fórmula mágica, assim, eu vou fazer assim. Porque no louvor você é conduzido pelo Espírito Santo, né? A palavra diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a canção que está ali no seu coração, sobre aquilo que você quer falar, sobre aquilo que você quer cantar para ele. Porque às vezes está tocando um louvor, igual foi o que acontecia comigo. Tava tocando um determinado louvor, por exemplo. Só que ali na minha cabeça tava passando outra coisa. Tipo, eu tava ali, você é lindo, você é perfeito, você é meu pai, né? E assim, eu não sou nada sem você. Então eu tô aqui justamente para mostrar o quanto você é importante para mim. Porque tudo que você poderia fazer, e você faz além, né, do que era necessário, mas assim, você fez tudo por mim, então eu tenho que demonstrar esse amor que eu tenho aqui dentro, né? E eu sempre gostei muito disso, então acho que o louvor é uma coisa que me puxou para dentro, né? E hoje eu não consigo me ver, né? Tô estragada assim pro mundo, não dá. Falando nisso também, falando dessa questão do louvor, de apagar as luzes, eu acho que já tive você falando isso, voltando, eu fui, assim, depois que eu participei da videira, a gente saiu da videira, assim, meu pai, ele não tinha aberto uma igreja, ele tinha se afiliado com a igreja de um pastor de Praia Grande, São Vicente, Praia Grande, algum lugar por aí. Ele veio pra cá e ele abriu uma igreja, meu pai se afiliou, aí eu fui pra igreja dele. E aí, lá foi me dada a oportunidade de montar uma célula, porque seria ou culto dominical ou célula, e foi me dada a oportunidade de montar uma célula. Só que nessa célula, eles reclamaram sobre a luz estar apagada, e sobre a fórmula que era, sobre a liberdade que a gente tinha, porque eu lembro de um dia, esse dia foi muito legal assim, que a gente chegou e em vez de montar nos bancos, a gente entrou e colocou colchão, toda a varanda assim, a gente montou os colchões, e a gente ficou nos colchões, e aí ali teve o quebra-gelo, teve da palavra, no final a gente não gosta de deixar totalmente escuro, né, tipo, porque no cenário não tinha, aí o que a gente fez? A gente pegou pisca-pisca, pendurou em todo o lugar e acendeu os pisca-pisca, porque aí a gente conseguia enxergar quem estava ali, porque, tipo assim, era gaivota lá do morro, então se você apagar a luz, não existe luz de poste, escuridão, é breu. Então o pisca-pisca iluminava, e eu, tipo, como eu estava responsável pela situação, eu não orava de olho fechado, uma coisa que você me ensinou na célula. Sim. Porque como eu estava responsável, eu sabia que eu tinha que orar de olho aberto, conversar com Deus de olho aberto, para tomar conta de todo mundo que estava ali. Difícil, né? É difícil, porque é muito melhor que olho fechado. E eles reclamaram disso. Como é que está adorando a Deus com luz apagada? Eu achei assim, que a limitação que eles colocam sobre, às vezes os pastores, os irmãos colocam sobre eles querem expandir isso, e isso pode acabar limitando a salvação. E eu citei esse caso específico por conta do filho desse pastor, porque eles se reuniram lá para não ter a célula, e no final das contas eles deram lugar demais para o inimigo, porque o filho deles, eles tipo assim, eles tinham, sei lá, 15 anos de pastor, e o filho deles não era convertido. E esse menino já com 16, quase 17 anos não era convertido. Hoje em dia ele saiu de vez da igreja. E a única vez assim que isso saindo da boca do próprio pastor, que ele se interessou pela igreja, foi com a gente. Por quê? Porque a gente mostrou para ele o que é o evangelho, o que é amor, o que é Jesus, sabe? Que é liberdade, é você poder amar, é você poder adorar, é você poder sorrir, chorar, pular, é você se entregar para ele, sabe? É amor, não é você não pode usar esse tipo de roupa, que era o que ele escutava, você não pode usar esse tipo de roupa. Ele estava de bermuda tectel e camisa regata, então tipo, que pecado tem nisso? Sabe, ele não estava ali de uma forma extravagante, ele não estava ali de uma forma sexual, desrespeitosa, não. Ele estava só vestido porque os olhos do país deles não eram o terno e a gravata. Então, a gente vê que essa limitação, além de não ser uma coisa que foi imposta por Deus,
ela prejudica, ela pode evitar que pessoas sejam salvas. Por quê? Porque é uma forma de evangelização, sabe? É uma forma da gente chegar lá. Mesmo que a pessoa não entenda ou talvez não aceite, limitar isso, criar um preconceito dentro da própria igreja, lutar irmão contra irmão, acaba atrapalhando e dificultando a obra de Deus. Sim. E juntando isso já com você, você hoje é uma líder de célula. Sim. Como chegou a esse ponto? Onde Xena de louvor, que veio do louvor, saiu da sua canção e hoje lidera uma célula? Então, eu sempre fugi muito disso, né? Porque assim, eu sempre via, na minha cabeça, eu olhava muito assim as pessoas que lideravam e eu achava aquilo uma responsabilidade muito grande. Sabe, quando alguém te entrega assim uma responsabilidade muito grande, você fala, caramba, mas eu não vou conseguir fazer isso. Por mais que eu estava ali na célula, eu sabia como funcionava, não, eu tô aqui sempre, eu já sou membro faz muitos anos. E eu sempre tinha uma cobrança muito grande em relação a isso. O pessoal falava, você tem que liderar, você tem que liderar. E eu acho que essa cobrança meio que me deixava, em vez de fazer eu querer, fazia eu não querer. Sabe? Porque assim, é muito ruim. Porque, tudo tem que ser, né, o Espírito Santo ali te convencendo. Né? Não adianta eu querer falar, Marcos, você tem que fazer assim, assim, assim. Você vai falar, não. E aí depois a pessoa fica falando, não, mas você tem que fazer desse jeito. Não. E eu acho que de tantas pessoas ficarem falando muito isso me deixava muito para baixo. E aí eu lembro que na célula eu já tinha, e o pessoal falava igual o Rê mesmo, né? Ele falava assim, não, Xê, vai, você já faz isso, você gosta, você conduz muito bem quando você tá com a palavra. Porque eu gosto muito, eu quero aprender mais. E eu gostava, assim, dessa parte, só que eu fugia muito, sabe? Quase Jonas, assim. Eu sempre fugia muito, porque todas as vezes que eles tinham alguma indicação, sempre eu entrava ali na indicação, você vai, eu indico a Xê pode ser a próxima líder e tal. E aí eu lembro que eu me decepcionei, porque teve uma vez que eu pensei assim, né, poxa, eu não sou a líder da célula, mas eu já me, né, digamos assim, já me coloco aqui como se eu fosse, porque eu só não tenho o título da liderança, mas eu já liderava a célula porque, o meu líder faltava, quem que cuidava da célula? Eu. Quem ficava com a palavra? Quando tinha algum problema, alguma irmã, algum irmão, algum jovem, mas o que eu faço? Então, assim, eu já fazia toda a parte do discipulado, de acompanhá-los, de estar na célula ali com eles, de orar, de interceder. Eu só não tinha o título. E na minha cabeça, o título era o meu impedimento, porque eu achava que com o título isso ia se tornar algo pesado. Eu ficava assim, não, isso vai ser pesado, vai ser difícil. E eu ficava assim na minha cabeça grilada com isso. Eu falava, não, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, né? Mas aí quando você vai para a palavra de Deus, e eu lembro que foi exatamente a palavra que veio para mim do Senhor, né? Eu passei por várias situações assim até eu chegar para a liderança, mas uma das palavras assim que veio para mim é o Senhor, muito claramente, ele ministrou assim ao meu coração, ele falou assim, olha, quando eu chamei Moisés, eu não chamei ele por causa das qualidades dele, e eu achei aquele, nossa, maravilhoso, eu no meu quarto ali com o Senhor, ele falando isso pra mim, porque ele sabia que era algo que eu já desejava, mas que eu tinha medo por causa do título, e ele falou pra mim, olha, quando eu chamei Moisés, eu não chamei ele por causa das qualidades dele, ou porque ele sabia fazer, ou porque ele era inteligente, nada disso. Ele tinha na mão o quê? Um cajado, né? Quando ele precisava ali naquela situação abrir o mar, ele tinha o quê na mão? Um cajado. E ele poderia muito bem, né? Se eu perguntasse pra ele, mas Moisés, o que você tem na mão? Né? Ele falou, eu tenho um cajado. O que eu faço com um cajado? Eu tenho um mar aqui que o pessoal precisa atravessar. Né? O que eu vou fazer com esse cajado? Nada. E ali ele não entendia que o Senhor falava para ele, o que você tem na sua mão hoje já é o suficiente. E o que o Senhor te deu, se ele tinha um cajado, é esse cajado que ele vai usar. Né? Então, assim, da mesma forma que isso veio para mim, poxa, ele tinha um cajado e Deus usou o quê? O cajado. A mulher, né, que estava ali sem alimentos, ela tinha ali uma botija, né, com azeite. Ela não tinha nada, mas ela tinha uma botija na cabeça dela, eu não tenho nada. Não, você tem o azeite. Então, só o que você tem já é suficiente. Porque o Senhor, ele nunca vai usar aquilo que você não tem. Ele vai usar aquilo que você já tem. Então, assim, ele falou assim, eu já te dei a comunicação. Você já consegue se expressar, você consegue falar, você consegue amar as pessoas, né? Você tem o coração para me servir. Então, é isso que eu vou usar em você.
E eu ficava querendo me comparar, sabe? O grande erro nosso é a gente querer se comparar. Tipo assim, nossa, mas a Carol... Gente, eu nunca vou ser como a Carol. Nossa, a Carol fala muito bem. Nossa, a Carol canta muito bem. Nossa, o Marcos fala muito bem. E aí aquilo vai matando você. Com certeza. E o Senhor, ele tem um plano específico, eu creio, né? Um propósito para cada um. Então não adianta eu querer viver a sua vida, né? Não adianta você querer viver a minha vida. Não adianta eu querer pegar essa blusa e falar, essa blusa vai ficar linda em mim. Não, porque essa blusa foi feita para você, para caber e servir em você. Né? Então assim, o Senhor, o que Ele queria usar em mim era o meu coração, era a minha vontade de falar para Ele, Senhor, eis-me aqui. E Ele me confrontou, Ele falou assim, você me disse eis-me aqui, mas agora que eu tô te chamando, você não vai me obedecer? E aí eu me senti muito Jonas, sabe? Só que diferente de Jonas, eu falei, não, se Ele tá falando isso pra mim, eu vou fazer aquilo que Ele pediu. E aí quando me chamou, né, o pastor até Fabiano me chamou, eu fiquei assim, nossa, e essa palavra veio um pouco antes pra mim. E eu lembro que eu tinha tido um discipulado com a Tati sobre isso. E eu estava na célula fazia pouquíssimo tempo, e aí eu fiquei muito preocupada, porque eu entrei na célula, aí estava lá na célula com os jovens, e a líder em treinamento, quando eu cheguei, era a Vanessinha. Ela ia assumir a próxima célula, ela já era ali a líder em treinamento. E aí eu chego, o pastor me chama para liderar, eu fiquei, poxa... Ela vai ficar, vou passar na frente, vai ficar estranho. Mas assim, eu já era líder em treinamento em Itanhaém fazia 2 anos. Só que a nossa célula não tinha multiplicado ainda, porque aconteceu muita coisa. O Renato faleceu, o Joe teve que assumir, porque ninguém queria assumir. Eu fiquei na minha casa durante muito tempo, eu fiquei quase 2 meses na minha casa, assim, trancada, sem sair, sem fazer absolutamente nada, né? Meu mundo desabou ali. E aí ficou aquela pressão, ele assumiu a célula, só que quando ele assumiu a célula... Ele, ao mesmo tempo que ele assumiu, ele não conseguia fazer as coisas. Ele ficava assim, poxa, eu não consigo. E aí eu voltei para a célula. Quando eu voltei, aí ele meio que me colocou para liderar, só não me dando título. Ele continuou sendo líder da célula, mas ele falava assim, Che, você lidera a célula, eu só tô aqui com o título de líder. Quem faz tudo é você. E tá tudo bem. Eu falava, não tá tudo bem. Você vai crescer, porque eu vou fazer você... Nossa, eu vou te ajudar, eu vou, né, fazer você ir além. E aí ele me ajudava nisso e eu ajudava ele. E aí isso foi um aprendizado muito grande para mim. Mas a palavra que o Senhor me confrontou, quando Ele disse isso, né, que Ele usou o exemplo de Moisés para me confrontar, foi algo que eu nunca vou esquecer. Porque o Senhor, Ele nunca vai querer algo que você não possa fazer. Com certeza. Né? Porque aquilo que você não puder fazer, Ele vai fazer por você. Mas aquilo que você pode fazer, Ele vai insistir que você faça. Claro que se você falar, Senhor, eu não vou fazer, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Mas quando ele me confrontou nessa palavra, né, porque eu falei, caramba, mas eu não vou conseguir. E ele falou, não, mas eu chamei você. Eu só quero a sua boa vontade. O que você tem é o que eu preciso. Eu não preciso que você seja perfeita, eu não tô vendo nenhuma das suas qualidades. Né? Porque se a gente for olhar pra nós, né, se Deus for olhar pra mim, ele me fulmina do céu, assim, ele joga fogo. Ele joga fogo do céu, mas... E aí, desde então, eu continuei, assim, sabe? Eu falei, nossa, realmente. Aí eu lembrei, né, dessa história. E aí depois, lendo essa passagem, eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, como pode, né? Eu falei, se o Senhor me colocar nessa situação, vai dar certo, né? E uma outra palavra que ele usou para me confrontar foi também sobre Elias, né? Porque eu tinha medo de chegar lá e eu ficava assim, Senhor, mas e se eu chegar na célula e eu acabar falando alguma coisa ou ministrando na vida de alguém e depois isso, né, de alguma forma isso se voltar contra mim, isso não der certo? E aí ele usou a palavra para mim de Elias, né? Porque Elias, ele profetizou que não ia chover. E ele estava lá durante um certo tempo, sem, né, provavelmente ele teve sede, ele passou muita necessidade, e aí veio aquela situação que o Senhor fala para ele, vai para Sidom, vai para Sarepta, né, que lá vai ter uma viúva que vai sustentar você, que vai cuidar de você. E aí quando Elias chega na cidade, a viúva... Né, ele chega tipo assim, né, vamos falar na nossa linguagem, né, nas nossas palavras. Ele chega lá e fala pra viúva, ó, você vai me sustentar, porque o Senhor me trouxe aqui pra você me sustentar. E aí a viúva olha pra cara dele, tipo, imagina, assim? Pra explicar. Eu não tenho comida nem pra mim, pro meu filho, como que eu vou te sustentar, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, então eu falei, nossa, é verdade, eu acho que ela deve ter falado assim, nossa, mas como que eu vou te sustentar se eu não tenho comida nem pra mim, pro meu filho? E aí ele ficou pensando, olha, o Senhor não ia me trazer até aqui, né, então... algo ele vai fazer, então ele vai, né, se ele me trouxe até aqui, porque ele vai te sustentar. E aí então Elias naquele momento, ele começou a perceber que o Senhor não levou ele ali para ser abençoado, o Senhor levou ele ali para abençoá-la, porque através da vida dele, ela conseguiu multiplicar, né, ela tinha pouco, mas o pouco dela serviu para sustentar ela e o filho, ainda sobrar.
Ela foi usada para abençoar ele, né? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei assim, nossa, mas e na célula, como vai ser? E ele deixou isso muito claro na minha cabeça. Poxa, se eu tô colocando você lá na célula, né? Porque o nosso grande erro, que eu percebo, no geral, é que muitas vezes a gente fala assim, eu vou pra célula, eu vou pro culto porque eu quero ser abençoado. Porque eu quero receber, porque Deus vai falar comigo, porque eu quero, nossa, sair de lá transbordando, porque o Senhor, nossa, né, Ele vai me revelar todas as coisas. Só que, na verdade, muitas vezes o Senhor vai levar você lá para que você abençoe. Ainda que você não esteja bem, ainda que você não esteja num dia bom, ainda que você não esteja feliz por algum motivo. Mas Ele, muitas vezes, assim, o nosso grande erro é pensar que a gente sempre quer olhar o lado bom. Nossa, o nosso. Tipo assim, eu tô indo lá, não, se Deus me mandou ir lá, Ele vai me sustentar. Eu quero ir lá pra Xena ser usada e falar comigo. Deus tá lá, ele vai hoje porque eu vou usar ele pra falar com a irmã. E na verdade, ele usou ele justamente para exercer o ministério de profeta dele. Poxa, eu levei você lá para você abençoá-la. E aí ele entendeu. E aí sobrou comida, faltou. Então assim, nosso grande erro é muitas vezes esse, a gente achar que, tipo assim, a minha preocupação também era assim, né? Nossa, mas eu não sei se eu vou ter essa mesma unção, né? Das pessoas, dos outros líderes que eu tive, né? Porque, nossa, olha o que eles faziam, olha o mover que era. E se a minha célula não tivesse mover? Você começa muito a se comparar. Com certeza. Esse é o nosso grande erro, é a gente querer, muitas vezes, achar que nós temos que fazer uma coisa num padrão. Isso que você tá falando, China, pega demais, cara, pega demais, porque é uma coisa que parece ser simples quando a gente fala, só que na prática, se você não acordar o seu amigo, acordar quem está do seu lado, a gente não percebe isso, porque que nem acontecia lá na outra igreja, a gente chegava lá e, vamos lá, você vai louvar, não, mas olha como a Carol louva. Não, mas olha como a Carol faz. Ou, nossa, olha o Marcos, olha como o Marcos prega. E no final das contas, tipo assim, eu conversei com o Matheus, meu cunhado, gosto muito dele, eu peguei um amor por esse moleque muito grande. Porque agora, quando eu pensei assim, poxa, eu não vou conseguir estar indo todas as vezes agora na igreja do meu pai. Vou ir quando conseguir, mas agora eu vou focar na minha trilha, meu caminho com Deus. E eu fiquei preocupado, falei, Senhor, se eu sair, eu quero ter paz com meu pai, e eu não quero deixar meu pai na mão, porque eu acredito que a minha família é minha esposa, mas meus pais nunca vão deixar de ter meu sangue e eu nunca vou deixar de amar o meu pai. Meu pai e minha mãe reclama que eu falo que amo meu pai. Isso é verdade. Mas não vou deixar de amar eles, então eu não quero deixar meu pai na mão. E aí Deus me mostrou o meu cunhado, sabe? Tipo assim, o cara, ele tá totalmente posicionado, ele quer fazer, quer amar, ele ama o que faz, quer estar lá. E ele vem às vezes me questionar sobre como eu prego, sobre o Marcos tem que pregar. Só que isso eu fiquei na cabeça, tipo assim, que Deus nos capacita. E eu falei para ele, Mateus, não ache que eu prego, não ache que o Marcos prega bem, não ache que a Carol canta bem, porque se eu faço alguma coisa que parece que é bom, que parece que é legal, tudo que está sendo feito é só a forma que eu estou sendo usado por Deus. E eu não tenho valor nenhum em mim. Se Deus, que nem aquela música, né? Se Deus desligar a tomada. Se Deus puxar a tomada, eu desligo, eu não funciono. Se eu subir um dia no púlpito e você achou que foi feita uma boa pregação, é porque Deus me usou naquele momento para falar com o filho dele, naquele momento que ele precisava ouvir. Se você foi tocado, é que Deus me usou para falar com você. É tudo sobre ele. Se a Carolina louvou bem, é porque Deus capacitou ela para estar fazendo louvor. Mas se você julgar que uma pessoa louvou mal ou não foi um bom louvor, é a sua visão sobre a situação, porque ela está de coração com Deus. Verdade. Ela está louvando ao próprio Deus. Então quem é eu para falar, não gostei, não achei que vai chegar como incenso no céu, não. Entende? Então, quando a gente tem... não gostei do culto hoje. Não gostei do culto. Não gostei da palavra. Mas não é para você o culto, querido. Não é exatamente. Uma outra coisa que eu escutei também, que isso me marcou demais, é tipo assim, não esteja preocupado se o culto vai te agradar ou não. Esteja preocupado em ir para o culto e cultuar a Deus. Seja feito e fazer um bom... você ir lá cultuar a Deus, porque assim, é isso que nós somos feitos. Eu acho que a gente, muitas das vezes os cristãos se perdem nisso, né? Eu não estou indo lá por mim, pela palavra. Aí é bom ser edificado, ótimo, claro que é bom. É bom você chegar lá e ser renovado, ótimo, mas é muito melhor você chegar lá e entregar o seu melhor para Deus. É muito melhor você chegar no culto e entregar o seu melhor para Deus, porque no final das contas é isso que importa. Nós somos feitos para adorar e para amar.
Então, quando a gente ama, a gente começa a aprender o que Deus quer de nós. E quando a gente adora, a gente entrega de volta para Ele, né? Porque fomos comprados por preço alto, preço de sangue. É muito valioso o que nós somos comprados. E nós não vamos nunca conseguir retribuir na mesma moeda. Então, o máximo que a gente puder fazer, a gente tem que tentar, tem que correr atrás, tem que batalhar. E uma coisa que eu escutei há muito tempo na célula, de um filósofo, mas eu achei isso muito interessante, que o peixe, ele sempre vai se sentir, meio voado, mas eu achei muito interessante, que o peixe, ele sempre vai se sentir um peixe ruim se ele se comparar com a melhor árvore. Porque são naturezas completamente distintas, tem funções completamente distintas, sabe? O peixe nunca vai dar fruto, mas a árvore nunca vai sair do mesmo lugar. E isso é uma coisa assim que me estoura, porque às vezes eu fico tão admirado, até mesmo por você, quando você começou a falar sobre ter visão, sobre ver as coisas, e isso me toca de uma forma, porque é uma coisa que eu quero muito, que almejo muito, ainda pela minha irmã. Minha irmã, ela vê isso desde pequenininha, né? Então eu tenho um relato sobre isso. Eu falava, toda vez que eu ia orar, eu jogava para Deus, por favor, porque isso dá visão para ela, não dá para mim, mostra alguma coisa para mim. Mas não foi para isso que eu fui feito. Acredito que não foi para isso que eu fui feito, que eu não tenho nem treinamento nisso. Eu sei chegar, sei falar, sei conversar, sei trazer a palavra de Deus para alguém. Isso eu sei, isso está no meu coração. Eu sei ler a Bíblia e ter um entendimento do que eu estou lendo, sei transmitir isso para alguém. E o que eu achei um dia isso para mim, que achei que isso era uma coisa natural, que todo mundo sabia fazer, quando eu tive essa primeira experiência nessa igreja que eu falei que a gente liderou uma célula, eu percebi que não é um negócio tão simples, né? Ter a leitura e a interpretação do texto bíblico, entender aonde Deus quer chegar ali, em que ponto Ele quer chegar e saber transmitir isso para o próximo, na forma que ele entenda o que a palavra de Deus quer. É o mais difícil. É muito complexo. E na minha cabeça é tipo assim, não é tão difícil não. Ele não está servindo a Deus porque ele é relaxado. ele não está fazendo isso de todo o coração. Ele não está de todo o coração. Então eu entendi que nós temos nossos chamados, né? Nós temos nossos objetivos. Deus nos capacita para isso. Eu não sou um canivete suíno de Deus que sei fazer um pouco de tudo. Quero chover, não. Embora a palavra diz que você pode manifestar os dons, né, do Espírito mediante a sua busca, a sua fé. Mas Paulo, ele deixa claro dos 5 ministérios. Eu creio que, obviamente, ele foi muito direcionado, né? Eu acho. Por isso que, assim, às vezes você vê que uma pessoa ela é muito bem numa coisa e em outra talvez ela não é tão boa. Com certeza. Não que ela não possa ficar, mas o Senhor, ele parece que ele coloca em cada um propósito. Exatamente. Né? Você pode ver que uns, assim, igual eu gosto muito de explicar a palavra, de ler a palavra. Eu consigo, assim, então, eu leio, assim, aquele texto, parece que ele salta pra fora, sabe? Porque algumas pessoas leem a palavra e elas ficam assim, e eu não tenho paciência quando a pessoa lê a Bíblia pra mim assim. Sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, vamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Cara, eu não consigo. Pra mim, se você vai ler a palavra de Deus, você tem que me contar uma história. Faz de conta que eu sou uma criança e você fala assim, Che, vem cá. Vou contar uma história pra você. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, né, que Ele deu o seu Filho. Sabe, você tem que contar uma história e aquilo parece que, sei lá, salta pra fora. Uma coisa assim, sabe, que chamou muito a minha atenção, você falou até do peixe e da árvore. Só que ambos, quando eles estão fora das suas raízes, né, tipo a árvore fora da sua raiz, que é a terra, ela morre. O peixe, se ele estiver fora da água, que é a sua raiz, digamos assim, ele também morre. E se nós estivermos longe do Senhor, nós vamos morrer. Então, assim, isso é muito nítido na minha vida. Quando Deus, ele tenta, muitas vezes, nos adverte, se você pegar ao longo da história, sei lá, de Gênesis até Apocalipse, você vê que o Senhor, todas as vezes, ele adverte. Ele levanta homens, ele levanta mulheres, ele levanta profetas. Não faz isso, não adore outros deuses, não faça isso, não faça aquilo, isso tá errado. Por que vocês me desprezam? Por que vocês me rejeitam? E você vê o Senhor, sabe, levantando pessoas, sabe, ministrando. Só que assim, não é porque ele quer ser um Deus carrasco, ou ele acha que, né, que todo mundo tem que amá-lo. Ele quer que você ame ele, porque ele quer conquistar você, né? E assim, eu não consigo entender as pessoas que não conseguem abrir o coração, porque de verdade, não tem como, na minha cabeça, não sei se é porque eu nasci já cristã, né, no meu coração,
Mas assim, eu não consigo entender, assim, as pessoas elas não entendem que Deus, ele não quer puxar assim, só porque ele quer puxar você. Ele quer te puxar porque ele sabe que se você não permanecer nele, você vai morrer. E ele vai deixar você livre. Ele vai deixar, ele vai falar, tá bom, você quer seguir esse caminho? Tudo bem, eu vou estar aqui, ó, esperando você. Não importa quanto tempo demorar, eu vou estar aqui, ó, de braços abertos. E mesmo assim as pessoas não conseguem ter a convicção disso. Sabe, quando você vê a palavra, o que eu percebo também hoje muito, principalmente nos jovens, né? Porque assim, os jovens, eles são a geração que são mais dilacerada assim pelo diabo, sabia? Com certeza. Eles são os mais opressos, porque o diabo ele apresenta tantas coisas assim que são irresistíveis para eles, assim, sabe? Joga assim na cara da pessoa, seja com mulher, com drogas, com distrações. E aí eles são atacados e eles perecem realmente por falta de conhecimento. Com Xena. Mano, eles perecem por falta de conhecimento. Porque quando você vê a palavra de Deus, que ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Marcos, o que seria conhecer a verdade? A pessoa fala assim, conhecer a verdade é eu ler a Bíblia porque eu vou conhecer a verdade. Tá, na verdade você vai ler, não significa que você vai conhecer. Porque é muito mais além disso, é muito mais profundo. Por exemplo, eu conheço você. Mas eu conheço você verdadeiramente só se eu conviver com você. Eu posso saber quem você é, mas eu vou conhecê-lo verdadeiramente se eu me relacionar com você. Se eu souber aonde você vai, saber da sua vida, a gente caminhar junto, né? Eu saber da sua família, você saber da minha, a gente ser amigo. Aí vai virar o quê? Um relacionamento. Aí eu começo a conhecer a verdade. A palavra de Deus é da mesma forma, né? As pessoas querem conhecer a verdade, mas a verdade é Cristo. Então, assim, as pessoas não entendem que quando você lê a palavra de Deus, ele está querendo mostrar para você a verdade. A verdade é uma só, porque ele é a verdade, o caminho e a vida, certo? Então, assim, ele é a verdade. Mas as pessoas, elas não querem conhecer totalmente. Elas querem namorar com a verdade. Tipo assim, eu quero ficar só com a verdade. Eu quero flertar com a verdade. Né? Eu quero só namorar ali, né? A hora que eu quero, eu vou, namoro um pouquinho, depois eu volto pro mundo, aí namoro um pouquinho aqui, volto pro mundo. Só que qual a diferença, né? O Senhor, ele deixou claro, ele não vai vir buscar a sua namorada, ele vai vir buscar a sua noiva. Qual a diferença no caso de uma noiva para uma namorada? Só um minutinho que eu vou no banheiro. Primeira vez que eu fui no banheiro durante o podcast. Sempre tem a primeira vez, tranquilo. Vamos lá. Você parou em a diferença de uma noiva, da namorada para uma noiva? Ou Isso, qual seria, no caso, como eu disse, Jesus, ele não vai vir buscar a sua namorada, ele vai vir buscar a sua noiva. Aí qual seria a diferença de uma namorada para uma noiva? A intimidade. A aliança. A aliança significa o quê? Um compromisso, né? Um dia, numa determinada data, eu vou me casar com essa igreja. Ou seja, eu vou vir buscar a minha noiva. Porque enquanto a pessoa tá só namorando, ela não quer nada com nada, né? Porque quem namora pra casar, obviamente. Só que as pessoas, elas querem Jesus até um certo ponto. Enquanto for assim, quando eu preciso de você, eu te quero. Quando eu não preciso, então assim, eu vou flertar com você. Quando eu quiser, né, ter um tempo ali com você, quando eu estiver precisando de algo. E esse é o grande problema, por isso que essa juventude ela é tão atacada, porque eles até conhecem a palavra. Alguns se fala, alguns não, beleza, mas a grande maioria, no mundo que nós vivemos, com a tecnologia como nós temos hoje, raramente uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus, né? Ela fala, eu vou à igreja, você é crente? Não, você é católico, você é o quê, né? A pessoa fala, eu sou católico. Tá, mas você vai na igreja? Não. Eu sou católico, mas não sou praticante. Eu sou isso, mas não sou praticante. Não existe. Cara, não tem. Não é bandeira, né? É sim ou não, não é verdade? E aí é isso que eu percebo. E as pessoas são atacadas, por quê? Porque elas não conseguem entender que Jesus, ele tá buscando, né, um relacionamento. Ele quer uma aliança, ele quer botar uma aliança no seu dedo, você é meu. Eu vou casar com você, eu vou vir te buscar, você é meu, você me pertence. Né? E as pessoas não querem isso, elas querem até enquanto é conveniente. Por quê? Para você ter um relacionamento, para você querer um compromisso, um casamento, essa pessoa ela tem o quê? Andar na linha. Com certeza. Não é verdade? Ela vai ter que abrir mão, né? Se ela era uma pessoa que ficava com todo mundo, ela vai parar de ficar. Se ela é uma pessoa que, sei lá, se vestia de uma maneira, ela vai começar a se vestir de outra forma, porque ela vai se casar, ela vai ter que ser uma mãe, uma mulher de respeito. Com certeza. Né? Então, com Jesus é a mesma coisa, né?
Ele quer que você o ame, ele quer que você o respeite, ele quer ter esse amor. Da mesma forma que ele ama você, ele quer que você também o ame de volta. Mas para isso, você vai ter que conhecê-lo mais. E você só conhece a verdade quando você conhece Jesus. Com certeza. Tiana, isso é um ponto tão interessante que você falou, que é uma das coisas assim que eu fico muito... Conversei até com a Carolina ontem, sobre o povo não entende, que a gente tem a mania de querer entender, compreender o mundo que a gente vive, que é o mundo material. Sim. Só que o espiritual é uma batalha. O inimigo ele não é burro, ele não descansa, ele não dorme 9 horas para acordar 6 horas da manhã para trabalhar. Não, ele está totalmente... E o jovem, a Bíblia fala que o jovem é forte, o jovem consegue. E ele quer atacar esses, porque ele quer atacar você enquanto você está na sua fase de luta, na sua fase que você vai atrair mais jovem, na sua fase que você vai conseguir buscar, ele quer atacar. E eu vejo que você falou sobre perecer, isso tem machucado meu coração ultimamente. Você falou sobre o povo perecer porque eles não entendem a verdade, eles não têm noção do que está acontecendo. Tem até um irmão que eu tô por aí, tem mais de um na verdade. Um é piorzinho que o outro, mas a gente vai tentando trazer para Deus. E eu vejo que um deles não tem muito interesse com Deus, porque já teve uma namorada e essa namorada era meio doida e ela era cristã. Então você vê que ele se perde nisso. O outro tem interesse, só que os outros dois, né, eles têm interesse, só que eles não conseguem largar o mundo, eles não conseguem entender essa questão, que não é só você crer em Deus, não é só você botar na sua cabeça, botar a bandeira de cristão nas costas e querer e achar que isso é o suficiente. Porque essas pessoas, elas vivem num mar tão raso, elas vivem numa experiência tão chula, porque elas têm na cabeça dela o tão alto que elas podem chegar, que elas sabem que existe um Deus, sabem que esse Deus é Pai, sabem que esse Deus ele quer o bem, e a única coisa que ele cobra é a sua adoração. Mas elas não querem viver o compromisso, elas não querem viver um relacionamento, elas preferem viver cegas num mundo que traz supostas felicidades, que no final das contas acaba trazendo elas para cada vez mais tristeza, cada vez mais amargura, acaba aumentando cada vez mais o furo no coração delas, só que a dificuldade, tipo assim, elas preferem passar um prazer e se lascar depois, do que passar uma dificuldade de vencer o seu próprio eu e viver em prazer depois. Porque não é que seja fácil, não é que a vida cristã é fácil, não é que a gente não tem luta, não é que a gente não tem problema, não é que a gente vai passar por momentos onde nós seremos humilhados ou passaremos por dificuldades, mas quando você vive na vida cristã, você tem certeza que nada disso importa, que nada disso vale a pena ou vale a sua paz. E quando você passa a viver na vida cristã, você vê quão bom é a Deus, quão bom é entender a verdade, quão bom é estar na presença de Deus, quão bom é saber que você é amado. E não é só da boca para fora, minha mãe me ama, meu pai me ama. É saber sentir esse amor, sentir essa presença, falar com Deus, abraçar a Deus, sabe? Viver nesse relacionamento que só existe benefício, que no final o que nos é cobrado é só a forma de nos trazer bem. Então, para eu ter o amor, eu preciso abdicar de coisas. E quando eu abdico das coisas e vivo o amor, eu percebo que tudo que eu abdiquei só me trouxe mais bem. Então eles não têm o inimigo traz na vida deles a facilidade. Isso aqui é mais fácil. Sim. Isso aqui é mais tranquilo. Você pode... Uma coisa que eu escutei, Xana, e vai ser interessante conversar sobre isso, de um amigo do meu cunhado, que ele foi conversar com ele, você tem que vir pra igreja, você tem que ir isso. Aí, não, eu tenho Deus no meu coração. E aí, no mesmo dia, eu trouxe para o Mateus, né, essa palavra, no culto, eu trouxe essa palavra sobre... A Bíblia nos ensina que nós não somos filhos de Deus e nascemos, eu sou filho de Deus. Foi nos dado o direito de ser filho de Deus. Sim. E a Bíblia fala que se engana aquele que acha que é filho de Deus, mas não vive conforme as obras do Espírito. Então, se você tem Deus no seu coração, que na verdade é só uma desculpa para falar, eu acredito em Deus, mas pratico iniquidade. Então, se você acha que só ter Deus no seu coração, mas praticar iniquidade, praticar o que é mal visto aos olhos de Deus,
Tiago 4 fala sobre isso, né? Adúlteros. Adúlteros, com certeza. Vocês conhecem a verdade, mas praticam o mal. Então, vocês não são filhos de Deus, não são considerados filhos de Deus. Vocês são pessoas que vivem em regalias e escolheram, por vontade própria, o mundo. Vocês sabem quem é o seu amor, vocês sabem aqueles que morreram por você, que deu o seu próprio filho para morrer por nós e nos dar a vida eterna, mas vocês negam a ele. E negam ao ponto de criar conceitos na sua cabeça para justificar os seus erros. E não se justifica Deus. É uma coisa que eu escutei esses dias que eu achei muito interessante, é tipo assim, se um dia, o pastor falando, né? Se um dia eu como pastor pecar, eu de forma alguma vou tentar justificar o meu erro. Porque se eu justifico o meu erro, eu tento justificar a Bíblia. E a Bíblia é uma só. A palavra é verdadeira. Talvez eu falhe, mas a palavra não vai mudar. E isso que é o interessante, sabe? Porque o inimigo ele tenta destruir isso. Ele tenta fazer o jovem não acreditar nisso. Sabe? Ele viver como se a bandeira que ele levanta de cristianismo, tipo, eu conheço a Deus, tenho Deus no meu coração, valesse. E ele sem ter a verdade, sem viver num relacionamento com Deus, sem conhecer, isso que é muito engraçado, o íntimo de Deus. E qual é o íntimo de Deus? É a palavra, é o que ele quer, é o que ele deseja, é o que ele ama, o que ele se sente agradado, o que ele não se sente agradado. Com um relacionamento, você falou, com amigos... Como a gente fala, com amigos e com um relacionamento tipo de casal. Funciona quase da mesma forma. Por quê? Porque se eu sou seu amigo e eu sei que um assunto te ofende, eu não vou entrar nesse assunto, porque te ofende. Se eu sou seu amigo e eu sei que alguma coisa te agrada e eu posso fazer isso pra você, eu vou combinar, a gente vai marcar, vai fazer uma surpresa pra Xena. Se eu, como marido da Carolina, sei que alguma coisa não agrada a ela, não faço. Da mesma forma, se eu sei que alguma coisa deixa ela feliz, eu vou fazer uma surpresa pra ela. Então, como é que você quer ter Deus no coração e falar que isso basta praticando coisas que chateiam o seu Deus? Sim, sabe? Até porque, olha, pensa como Deus age, né? É aquela coisa, mais do que um relacionamento, ele quer que você pense como ele pensa e que você odeie o que ele odeia. No caso, ele odeia o quê? O pecado. Com certeza. Porque o pecado te afasta dele. E ele é santo, então quando ele vê que você está fazendo, está caminhando... Porque ninguém peca do nada. Né? O pecado, ele é sempre aquela coisa assim, você fica namorando com o pecado e você acha que você tem o controle muitas vezes. Por exemplo, vamos pegar na parte que mais pega nos jovens, que é com relacionamento. Com certeza. O menino vai olhar a menina, o menino vai olhar a menina, tal, vai olhar, vai falar, nossa, ela é bonita. Tá. Daqui a pouco ele começa, nossa, ela é bonita, né? Nossa, eu acho que eu vou mandar uma mensagem, vou procurar o WhatsApp. Então ele já começou a namorar ali com o pecado ali, digamos, né? Porque ele não, muitas vezes ele tá querendo a menina, mas ele não tá querendo casar com ela. É só porque ele quer pegar ela mesmo e ela às vezes a mesma coisa. E ele começa, aí ele, eu vou dar um jeito de encontrar, de conhecer, de estar perto. Aí conhece e tal, fica, e aí vai fazendo. Aí um abismo vai chamando um outro abismo, né? Se você pegar na palavra de Deus, nós temos 4 jovens, porque a palavra conta lá em 430, né? Antes de Cristo, se você pegar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Eles eram 4 jovens que foram arrancados das suas famílias, quando eles foram levados pela Babilônia, no caso pelo rei Nabucodonosor. Eles foram tirados das suas cidades, lá em Samaria, e levados para a Babilônia. E eles não tiveram, algumas coisas eles não tiveram escolha. Por exemplo, eles foram arrancados das suas famílias, foram levados para lá para servirem ao rei. E o rei foi muito específico, eu quero que você pegue jovens fortes, de boa aparência e que saibam se expressar muito bem. E ele pegou, porque eles já vinham também de famílias boas, então pegou eles, né, e trouxe para o palácio. Durante 3 anos, eles foram obrigados a aprender todos os costumes, toda a literatura, todo o andamento, como eles se comportavam, como eles deviam falar. Então eles tiveram que aprender tudo da Babilônia. Beleza, isso eles também não tinham escolha, porque eles estavam ali cativos, né, como se eles fossem, digamos assim, escravos. Eu tô ali para servir um rei que acredita num Deus que eu não acredito, né? Mas assim, não tenho escolha. Então isso eles não tinham escolha. Aí durante esses 3 anos eles foram instruídos, eles aprenderam tudo mais, e o Senhor foi bondoso com eles. Por quê? O Senhor já estava olhando para eles, porque eles eram filhos dele, e o Senhor já sabe de todas as coisas. E aí o Senhor, então, leva eles até a presença do rei, porque eles foram selecionados, passaram por várias pessoas lá, que ele seleciona no momento, e aí o copeiro lá, acho que é Aspenaz o nome do chefe lá
dos guardas, né, leva eles diante do rei, e de todas as pessoas que ele entrevistou, os que eles mais gostaram foram dos 4, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E aí desde então eles começam a passar a servir o rei pessoalmente, ter aquele contato maior com o rei. E o rei se agrada muito de Daniel, ele gosta demais de Daniel. Só que quando chega na mesa, eles não tinham escolha também, eles tinham que sentar à mesa do rei. Eles não tinham escolha, né? Tipo, não, hoje não quero. Ali eu não tenho escolha, eu vou sentar na mesa do rei. Só que teve uma coisa que eles tiveram escolha. Ele falou assim, ó, essa aqui é os manjares, são as comidas, isso aqui tudo é do rei. Vocês têm que comer essa comida aqui. E aí ele fala pra ele pede, não, só preciso de legumes e água. Eu não quero comer nada dessa comida, eu não quero seu vinho, eu só quero, né, o que eu preciso para eu me manter vivo, né, que eu preciso me alimentar. Eu só quero os legumes, o que tiver aí de mais simples, água, tá ótimo. Ali, ele teve uma escolha. Então, olha a diferença. Sentar à mesa, ele não tinha escolha. Ser levado para lá, ele não tinha escolha. E o que isso nos ensina? Eles estavam na Babilônia. A Babilônia ali, a mesa, significa o quê? O mundo. Ali eles não tinham escolha. No mundo, você vai ter que se misturar. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que conviver com as pessoas, você vai ter que, né, estar perto delas. Mas as suas escolhas vão definir aonde você quer chegar, né? As suas escolhas vão definir se você quer servir a Deus ou se você quer servir o diabo. E isso é muito claro. Às vezes as pessoas, elas querem uma palavra que amacia o ego delas. Elas querem pegar da palavra de Deus aquela parte que é bonitinha. Ai, o Senhor me guarda. Ai, se eu estiver passando pela tristeza, pelo vale, né? Se eu estiver passando por isso, por aquilo, elas pegam uns versículos bonitinhos, só que elas esquecem de pegar todo o contexto, né? Por quê? Aquilo tá falando para filho. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Essa palavra é para filho, né? Fala assim, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Da mesma forma que às vezes eu fico pensando, né? Eu brinco muito com isso, com as pessoas. Eu falo assim, gente, quando eu chegar no céu, mano, eu vou querer conversar com todo mundo. Eu vou chegar assim, oi, tudo bem? Olha, depois eu falo com vocês, meus amigos da terra, tá? Tá bom, a gente já passou muitos anos juntos, mas deixa eu falar com eles porque eu não conheço eles, eu preciso falar com eles. E eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, nossa, o que será que eu vou perguntar pra Daniel? Nossa, cara, o que eu vou perguntar pra Sadraque? Mano, vocês entraram na fornalha e vocês não se queimaram, sabe? Nossa, o que eu vou perguntar? Davi, você matou um gigante, mano, me conta como foi isso. E eu fiquei pensando várias coisas assim, né? Nossa, e aí eles com certeza me contariam, né? Só que uma coisa que me doeu, eu vi até uma ministração sobre isso. E se eles virassem pra você e falassem assim, nossa, Marcos, como foi viver com Deus dentro de você? Como foi? Não, me conta. Eu te conto tudo isso, mas antes me fala. Como foi viver com Deus dentro de você? Você ser casa de Deus. Porque até então ele habitava em tendas, né? Sabe, era algo assim diferente. Hoje o reino, né? O reino dos céus assim tá dentro de você, o Espírito Santo. Como foi ter o Espírito de Deus dentro de você? Como foi ser chamado de filho? Com certeza. Como foi ser chamado de filho? Sabe? Porque nós chamamos ele de Abba, de paizinho. Eles naquela época não tinham esse conhecimento. Eles chamavam Deus de Senhor, de Yahvé, né? Sei lá, de Jeová, de Deus, de Altíssimo, de Soberano. Mas, né? Em nenhum momento você vê a Bíblia se relacionando com eles no Velho Testamento, né? Como filhos. Mas e vocês? Né? Vocês têm o reino dos céus dentro de vocês. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. O que mais vocês queriam de mim, sabe? Assim, não tem mais o que Deus fazer. Vocês querem que eu me crucifique de novo pra vocês? Não, cara, com certeza. Porque ainda se ele viesse de novo, o pessoal ia querer, tipo, soltar Barrabás, sabe? Se tivesse essa escolha. Eles iam crucificar ele de novo. É isso que eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça as pessoas não resistirem, na verdade, ao amor de Jesus. Não entra na minha cabeça. Nossa, eu vejo assim as pessoas discutindo, às vezes por umas coisas tão nada a ver, e falo, cara, realmente as pessoas elas estão perdidas. Com certeza. Elas estão doentes. Com é uma certeza. geração assim que tem liberdade pra tudo. A tão sonhada liberdade, porque assim, mais pra trás até, né, nossa, a gente pegar assim, a gente tinha vergonha de muita coisa, de falar assim com os pais, né, de ver até um filme, alguma coisa. Mano, hoje em dia, criança tem 10, 12 anos falando palavrão, sabe, tendo liberdades assim, acessando as redes sociais, vendo coisas impróprias. Não, tem no celular. Namorando.
desde que a gente poderia mexer no celular, no computador de forma aberta, como se fosse um lugar super protegido e de... Nossa, cara. E a geração mais depressiva, sabe? Mais solitária. Ansiosa. Você vê as pessoas assim, tipo, estão ali, tá rindo, tá bebendo, tá alegre. Chega em casa, tá destruída. Não se sente amada, se corta, quer se matar. E você fala, nossa, mas o cara tava rindo lá, tem vídeo dele, tava dançando a noite inteira. Mas estava só se enganando. É um mundo assim de muitas aparências. Eu falo, Senhor, eu não quero viver de aparências, sabe? Eu prefiro que as pessoas olhem pra mim e falem, nossa, olha lá, trouxa. Olha lá, tá indo pra igreja. Olha lá, vai gastar a vida dela, né? Vai gastar a vida dela indo pra igreja. Olha que tonta. Olha essa menina. Cara, eu quero que eles pensem nisso. Porque lá atrás, né, eles não vão ter esse mesmo conhecimento que eu tenho. Só que lá na frente, quando eles forem parar pra pensar, porque a porta vai se fechar. E nesse dia vai ser muito triste, né? A porta vai se fechar. Nesse dia eu vou estar muito feliz. Eu vou falar, Deus, nossa, você é a primeira a entrar. Vou chegar abraçando assim, pai! Né? E nesse dia as pessoas vão falar, nossa, caramba. Lembra daquela menina trouxa que ia pra igreja, a Carol? Lembra? Meu, eu devia ter acreditado nela. Mano, o Marcos, ele falou pra mim, nossa, por que eu não acreditei? Sabe, as pessoas naquele dia, elas vão se lembrar. E isso vai ser muito triste, sabe, Marcos? Nossa, por isso que eu gasto a minha vida, assim, a gente tem todas as referências. Sabe quando a pessoa fala assim pra você, Marcos, você tem a faca e o queijo na mão? Você tem tudo na mão. O Senhor disponibilizou tudo pra nós, tudo. Não nos falta nada. O que nos falta é aumentar a nossa fé. Porque o medo é algo que nos paralisa. Com certeza. Se eu falar pra você, sabe, se o Senhor falasse pra mim, por exemplo, hoje, Xena, faz isso, faz não sei o quê, sabe, que nem nessa célula agora nós compartilhamos sobre Moisés, né? Que Moisés foi uma pessoa que abriu um caminho, assim, certeza, né? Ele é um tipo de Cristo, se você for parar pra pensar, porque ele também abriu ali um caminho, né? Abraão, aliás, não Moisés. Abraão foi alguém que abriu um caminho também, porque ele foi fazer algo que ninguém tinha feito antes. Ele obedeceu, saiu da sua família. Cara, você já imaginou Deus falar pra você, Marcos, você vai ter que ir pra uma terra. Aí você fala, mas pra onde, Senhor? Você já ia colocar um monte de impedimento. Mas onde eu vou ficar? Como eu vou comer? Sai da sua família. Onde eu vou morar? Né? Larga a sua parentela. E assim, ele fala pra você, não, Marcos, você não me entendeu. A hora que você sair, aí eu vou te mostrar pra onde você vai. E aí você fala, nossa, você sair pra um lugar sem saber pra onde você vai e como vai ser a trajetória até o lugar aonde determinado que ele quer te levar, cara, isso tem que ter uma fé muito grande. E ele é chamado pai da fé, tanto que ele é chamado depois de amigo de Deus, né? Você é meu amigo. Aí você fala, nossa, mano, Abraão, você foi chamado amigo de Deus. Ele vira pra você, nossa, e você foi chamado filho. Como foi? E aí? O Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E nós somos as pessoas que têm Deus no coração. Isso é um absurdo. Cara, é muito absurdo. Por isso que eu falo, as pessoas falam, Xena, você tá ficando louca. Eu falo, tô, graças a Deus, deixa eu ficar louca. Me deixa na minha loucura, vai, deixa eu brisar. Isso eu falo, isso é tão gratificante, tão maravilhoso. Esses dias aí, eu acho que foi até você que postou nos status que eu tava lendo, que eu achei, tipo assim, não é envergonha, não decepcione o Espírito Santo que está no seu coração. Você compartilhou, né? Foi algo assim. E eu achei eu falei assim, caramba, né? Uma geração onde nós temos direito de ser chamados de filhos de Deus, uma geração que nós podemos ter Deus dentro do nosso coração. Uma coisa que o pastor Marcos falou, ele estava fazendo teologia. Ele falou que ele estudou sobre esse versículo, sobre quando Jesus foi embora. Ele falou, não tenham medo, porque eu irei, mas... deixarei o Consolador. Ele falou que deixarei o outro. E quando ele pega essa palavra no hebraico, o outro significa o mesmo. Então, quando ele fala que Jesus vai, o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo vai agir da forma que Jesus agiria, como o nosso Consolador. Então, nós temos Deus no nosso coração. E isso é tão maravilhoso. Para quem se converte, é a coisa mais importante do mundo. Porque você tem que entender agora que sua responsabilidade é maior, só que as consequências da sua responsabilidade é um fardo mais leve. Então é contra o mundo, sabe? Os nossos deveres que não podem nos deixar mais pesados, deixam cada vez mais leves, deixam cada vez mais responsáveis. E não viver isso
vai cada vez mais nos afundando. E aqueles que não entendem o reino de Deus, eles vivem de uma forma cega, vivem com um fardo cada vez maior, sabe? Eles acham que, na verdade, a gente servir a Deus é um fardo, mas o que eles não entendem é que a gente está muito feliz nesse relacionamento, sabe? Porque não é um relacionamento que nos pesa, é um relacionamento que nos dá, que nos dá alívio, pelo contrário. É um relacionamento que nos faz perceber que nós somos livres de verdade. E eles olham, acham que nós não podemos fazer, você não pode isso, não pode aquilo. Você pode falar, cara, eu posso todas essas coisas que você tá falando. Só que a diferença é que eu não quero. Não é verdade? Porque, olha o testemunho, é questão de testemunho. Eu tô aqui com você, a gente desce ali, vamos comer uma pizza, tal, vamos. Daqui a pouco alguém fala, vamos tomar um vinho? Aí vamos supor, vamos. Aí todo mundo, vamos tomar? Vamos, a gente não vai se embriagar. Porque a palavra não fala pra você não beber, ela fala pra você não se embriagar. Mas como nós temos que dar bom testemunho, se passa algum irmão e me vê ali bebendo um vinho, ele não vai saber se eu tô bebendo o meu primeiro copo, o segundo copo, o terceiro copo, ele não sabe. Ele vai falar, a Shane estava bebendo. Você entendeu? E se eu sou uma representante de Cristo na Terra, você acha que você veria Jesus numa mesa com seus amigos num boteco? Não combina. Você entendeu? Se ele estivesse ali, ele ia estar ministrando a palavra de Deus. Ele ia falar assim, irmão, não é assim, né? Tanto que quando você vê todos, uma coisa assim, até a respeito, né, da palavra, que eu vejo sobre as pessoas hoje em dia, e muito, né, da igreja, quando o Senhor fala sobre, quando ele manda a carta para Laodiceia, porque eu estou estudando escatologia na parte de Apocalipse, nossa, estou muito focada nisso. E quando ele vai para mandar a carta para a igreja de Laodiceia, ele fala que vocês são uma igreja muito abastada, mas vocês não são quentes nem frios. E por vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Por quê? Porque eles são pessoas que estão vivendo num local onde eles se dizem cristão, eles se reúnem na igreja, eles têm jeito de cristão ali dentro da igreja, só que fora dela, eles são outra coisa. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não são cristãs. E a Bíblia se refere a esses como lobos, né? Ele se refere como lobos. A gente até brinca, lobos em pele de cordeiro, mas a Bíblia não fala isso. Ela fala que eles são lobos, porque eles estão ali só para ministrar algo que vai te levar pro inferno. Com certeza. Porque eles estão ministrando uma palavra ali, uma teologia, tipo, né, que é muito de prosperidade. Já vi, Carolina, eu tô com o celular aqui. Isso, Xana, que você falou agora, eles estão ali com uma teologia de prosperidade, eles estão ali pregando o evangelho na igreja e quando saem não vivem nesse espaço morno. Sim. E o povo, tipo assim, quase todo mundo já sabe, porque isso é muito falado, né? E eu já falei umas 3 vezes que eu gosto de falar isso demais. Que quando a gente vê o versículo sobre que o muro é do diabo, não foi um irmão que falou, não foi Abraão, não foi Moisés, foi o próprio Jesus que falou. Muro é do diabo. Se você quer se entregar para mim, se entregue por completo. Se você quer ir para o mundo, e se você está no muro, é melhor que você pule para o outro lado. Jesus disse isso. Se você quer viver no muro, então que você vá para o outro lado, porque no muro você não veio para o meu lado. No muro, o muro é do diabo, sabe? Essa parábola é tão poderosa porque a gente vê que é o próprio Jesus falando. Tipo assim, se você quer estar comigo, se entregue por inteiro. Viva, tenha um relacionamento, se entregue, entenda-me, e você será beneficiado no final das contas. Não que esse seja o foco, é sempre adorar a Ele, mas só vai nos trazer bem. Só que se você quer viver de uma forma morna, e essa é a sua escolha, porque quando ele fala que está no muro, não é quem não sabe que está no muro. Não é porque quem não sabe é inocente. É aquele que sabe que tem que fazer mais, é aquele que sabe que tem que viver mais, é aquele que sabe que tem responsabilidade, mas mesmo assim não quer. Tipo assim, não quer tomar um partido, né? Não quero tomar um partido. Vamos em nome da boa vizinhança, né? Vamos tentar ser legal. Vamos colocar naqueles cristãos, isso eu acho muito bacana, que tipo assim, quando você vê um novo convertido, você principalmente que você é líder, provavelmente já teve essas experiências, que é tipo assim, chega 2 pessoas na célula, você olha os 2 ali começando a querer se converter, você vê que ele chega para você, ele pergunta sobre o batismo, ele vai perguntar sobre o encontro com Deus, ele vai perguntar sobre a norma, sobre o ministério, ele vai te pedir ajuda, vai falar como é que eu faço para parar de falar palavrão, como é que eu faço para parar de fazer isso, e você vê que ele vai passar um mês, ele não vai estar como ele entrou, porque ele veio com o objetivo de conhecer a Jesus.
ele vai perguntar, Xena, como é que a gente pode estudar mais a palavra, como é que eu leio a Bíblia, vamos fazer alguma coisa, vai ter interessado. E talvez chegue outro que ele vai chegar, vai escutar a célula e vai embora. Ele vai vir, vai ter um encontro com Deus? Não. Esse encontro com Deus não estou com vontade agora não. Batismar, tenho medo do batismo. E você vê que ele vai ter uma negação. Por quê? Porque ele sabe o caminho que ele tem que ir, ele sabe que Cristo está ali esperando para ele, só que o mundo ainda cerca ele. E o que ele acredita, que isso é muito maligno. Às vezes o jovem, principalmente dos jovens que a gente está falando aqui, ele acredita que ele não pode, eu não consigo servir a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. É uma coisa que eu falo para a Carolina, e a gente se pega na porrada às vezes, porque eu falo para ela, Carolina, não existe nada que você não consiga fazer, porque você tem as 2 pernas, 2 braços, 2 olhos e o nariz. Você não tem nenhum déficit, você não tem deficiência em parte do corpo alguma, então não existe nada que você fale, eu não consigo. Você consegue, você pode. Se você acredita que você não consegue, ou você tem medo, ou você não quer de todo o coração. É só isso. Porque se você não, se eu não, um déficit que eu falo, você não é preparado, não te ensinei a trocar um cano, então você não pode. Mas você pode aprender a trocar um cano e ir lá trocar? Você pode. Pode. Então tudo depende do quanto você quer fazer. Eu não sei trocar uma lâmpada, pesquisa, você tem internet. Então eu quero servir a Deus, mas eu não consigo. Então quer dizer que você não quer servir a Deus. Quer dizer que você está tão preso no mundo que o mundo te agrada mais que a Deus. E uma das coisas que eu falo que é mais pesada assim, do nosso fardo na vida cristã é o vencer o seu eu. Verdade. E eu falo, e já deixo de recado para qualquer um que estiver ouvindo, vencer o seu eu é mais difícil só no início. Depois que você conhece a Deus, Ele te ajuda. Mas o primeiro passo é seu. Então se você, eu quero servir a Deus, só que o inimigo coloca planos para me derrubar. Então você não está com todo o seu coração empenhado a Deus, porque vença isso, vença a primeira barreira, se entregue a Deus, se entregue no que Deus quer para a sua vida, se entregue no que Ele quer que você creia, se entregue no Evangelho e no amor dEle, porque quando você chegar nessa barreira, o resto que aparecer, você fala, Deus está na sua mão. Eu já não tenho mais a ver com isso. Sim. Mas você acreditar... E o Espírito Santo vai te conduzindo para que você vença, vai te dando estratégia, sabedoria, né? E você que serve ao Senhor, o Senhor também vai estar cuidando de você. Com certeza. Né? Aquele que se entrega, o Senhor jamais vai deixar essa pessoa perecer, Ele vai estar cuidando. Né? Mas é essa sutileza, China, que eu vejo muito entre os jovens. Ou a pessoa fala, eu não consigo, eu conheço, eu era da igreja, mas eu não consigo mais voltar. É uma sutileza. Mas você consegue ir pra balada, não consegue? Consegue, tem amor, tem vontade, tem desejo, mas não quer. A grande verdade é que não quer. Enquanto você não parar de mentir para você mesmo, você não vai alcançar nada. Sim. Porque você está se limitando. E eu acho que esse é o maior problema. É o ponto-chave. É o ponto-chave. Porque a pessoa mente, a consciência dela fala assim, se eu falar que eu não quero, eu admito que eu sou uma pessoa ruim, eu admito que eu tenho dado falho, eu admito que eu prefiro o pecado, eu amo o pecado. Então eu não vou admitir isso. O que eu vou falar? Eu não consigo. Porque a partir desse momento, eu coloco um defeito só em mim. Eu não consigo, mas eu tenho vontade. Então isso já me deixa uma pessoa boa. Então, livre dessa mentira. A palavra de Deus fala, você está ali no Apocalipse, que no final dos tempos haverá um escamo na frente dos nossos olhos, onde nós não vamos enxergar a verdade. Então, se livre dessa escama. Se você não consegue, se você tem dúvida ainda, se você vive nisso, ore para Deus, fala, Deus, livre as escamas dos nossos olhos, porque o que você não consegue fazer, Ele pode fazer. As escamas, a sujeira que o inimigo colocou em volta de você, isso Deus pode te livrar, mas o seu desejo, a sua vontade de servir Ele é uma coisa que depende só de você. É uma decisão, né? É uma decisão, é uma escolha. Verdade. E, Xena, dando aí já 1h e pouquinho... Você viu? Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. Fica, misericórdia. Calma lá, mulher. Dando aqui 1h e pouquinho, eu tenho algumas perguntas para você, Xena. Amém. E é o seguinte, eu vou falar e você tem que responder com a primeira coisa que vir na sua cabeça. Vixe! É uma coisa mais rápida, assim. Vamos lá. Olhando para lá, olhando para a câmera. Vira a cadeira assim. Senhor, hein? Vamos lá. Aquele momento que se fala, socorro, Deus! Um louvor. Sinto fluir. Um versículo. Mateus, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Uma pessoa. Jesus. Um desafio. Vencer a minha carne e as minhas vontades todos os dias. É uma luta. Uma qualidade.
uma qualidade minha, assim? Eu gosto de falar de Jesus. Uma alegria. Uma alegria? Estar em comunhão com os meus irmãos, estar na célula, estar na igreja. Um lugar. Um lugar? Meu lugar secreto, meu quarto com o Senhor, onde eu tenho meu quarto secreto ali. Um conselho. Um conselho? Que vocês precisam conhecer a verdade para realmente se libertar de todas as prisões, assim, sabe? De todos os medos, de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Porque sem Ele, longe dele, não há vida. Um amor. Jesus Christ. E no final... Ele é meu amor, né? Para você, quem é Abba? Abba, Ele é meu paizinho. Ele é meu amigo. Ele é minha força. Ele é meu alicerce. E Ele é a minha vida. Ele é a minha alegria. Que benção aí. E é isso, gente. Muito obrigado por quem tem assistido até agora, chegando no finalzinho do vídeo. Eu queria agradecer a Xena por estar participando disso, por ter me ajudado tanto, que eu falo que isso aqui não seria possível sem seu incentivo. Muito obrigado a Carolina, que sempre me acompanha, minha companheira aí, fiel. Essa grande mulher de Deus. Muito obrigado ao meu Deus por ter me sustentado até aqui. E agora a parte da oração. Xena? Amém. Vamos lá. Vamos lá. Venha, mulher. Agora vem a parte de venha, venha. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ser filhos, de entendermos, Senhor, a Sua palavra, de entendermos o Seu amor sobre nós. Pai, que nós possamos a cada dia, Senhor, estar trilhando esse caminho rumo à eternidade. Sabe, que o Senhor nos guarde, nos fortaleça, Pai. Nos traga clareza, Senhor, à nossa mente. Nos traga, Senhor, discernimento. Porque nós, embora somos Teus, aqui passamos por aflições, por lutas, Pai. Mas que o Senhor possa nos ajudar em cada uma dessas lutas. Nos dando, Senhor, todas as estratégias contra o nosso inimigo. Porque nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda e nos protege. E não importa onde nós estivermos, Senhor, nós falaremos de Ti, nós falaremos do Seu amor e nós sabemos que aonde estivermos, a menina dos Seus olhos, que somos nós, o Senhor estará conosco, como nos garantiu que estará conosco até a consumação dos séculos. E Pai, nós clamamos para que o Senhor venha logo, porque nós ansiamos por estar nos Seus braços e sabemos, Pai, que enquanto estivermos aqui, permaneceremos, Senhor, fiel à Sua palavra e levando, Senhor, o Seu nome para ser cada dia mais conhecido. Pai, usa muito a vida do Marco, Senhor, como o Senhor me mostrou naquele sonho, que ele, Pai, ele pregaria em tempos difíceis, Senhor. Ele falaria da Sua palavra em momentos onde todos se calariam, mas ele seria o Seu porta-voz. Ele falaria da Sua palavra, ele não se calaria, Senhor, perante todos aqueles que o oprimiam. Pai, que o Senhor possa fazer com que o ministério dele avance, Pai, e da Carol, essa grande mulher de Deus, que também nasceu, Pai, para adorá-lo, para louvá-lo e engrandecer o Seu santo nome. Pai, é o que nós te pedimos nessa noite e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Muito obrigado, gente. Que Deus esteja com todos vocês e até a próxima.